Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Maicon Lima, vai aparecer meu nomezinho aqui agora, já está aparecendo. Eu sou educador financeiro especialista em investimentos. Nessa aula, que era para ser uma live, mas a gente teve problema na transmissão, então eu estou gravando nesse momento, já subindo a aula aqui para vocês. Nessa aula, você vai aprender o que é essa tal de taxa Selic e o que é Tesouro Selic. Tem gente que acha, muitas pessoas que começam a aprender a investir comigo, acham o seguinte: ah, Maicon, Selic é inflação, né? Cuidado, tá? Selic, será que taxa Selic é inflação? Será que Selic é inflação? Coloca para mim aí nos comentários, né? Será que, o que você acha? O que você entende que é taxa Selic, né? Então assim, tem a ver com a inflação, né? Mas será que taxa Selic é inflação? E outra coisa, então eu vou falar para você sobre taxa Selic e vou falar para você também sobre Tesouro Selic. E olha só que legal. Será que Tesouro Selic é a mesma coisa que Tesouro Direto? Ah, interessante, né? Ou será que são coisas diferentes? Bom, o que você quer saber sobre taxa Selic e sobre Tesouro Selic? Eu preparei uma aula aqui para você. Essa é a live de número 93, que não é live, que eu tive que gravar ela e subir já logo em seguida, porque tivemos problema na transmissão. E o que você ainda ficar em dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Então hoje a gente vai descobrir tudo isso e muito, muito mais, né? Vai descobrir o que é taxa Selic, o que é Tesouro Selic, e isso vai representar mais dinheiro no seu bolso, porque quando você não sabe essas coisas básicas, você perde dinheiro de verdade. Olha só, taxa Selic é algo que deveria ser explicado na escola. Eu estou dando essa aula aqui para vocês, né, que é a basezinha, a base da base da base, porque não é ensinado, mas deveria ser ensinado na escola. Se já tivesse sido ensinado sobre finanças, o básico, tá? Não estou falando nada complexo sobre investimentos na escola, aqui eu já estaria um pouquinho mais avançado com vocês. Bacana? Gente, essa live, ela acontece toda segunda-feira às 19 horas. Tá? Então toda segunda-feira coloca o teu celular aí para despertar, porque às 19 horas eu faço uma live com você, desde que o sistema, né, não me comprometa, né? E se não acontecer às 19 horas, vai acontecer às 19h30, mas é segunda-feira às 19 horas, a menos que tenha algum motivo de força maior. Então toda segunda eu tenho um compromisso. Eu vou estar aqui com você. Basta você querer aprender a investir. E essa live ela é oferecida pelo Método Começar a Investir. O Método Começar a Investir, ele é o canal que te deixa mais próximo dos investimentos conservadores. E além de ser o Método Começar a Investir, além de ele ser o canal que te deixa mais pertinho, mais próximo dos investimentos conservadores, o Método Começar a Investir é também o treinamento completo do zero até a liberdade financeira com investimentos conservadores. Olha só que legal, você não precisa mais arriscar o seu dinheiro se você tem o Método Começar a Investir próximo de você. Então, se você quer estar próximo de outros alunos investidores conservadores, fica ligado no canal, porque em fevereiro do próximo ano deve abrir uma nova turma do Método Começar a Investir. Vamos para o assunto do dia. Então vamos lá. Assunto do dia o tema da live de hoje é: entenda isso. E eu estou aqui com a humilde, como é que eu posso falar isso, né? A humilde missão de ensinar isso para você, né? Então aprenda isso e pare de perder dinheiro. Taxa Selic e Tesouro Selic, tá? Então a gente vai aprender sobre taxa Selic e Tesouro Selic. Ó, quem me conhece aqui já sabe que eu procuro utilizar uma linguagem bem simples, tá? Mas se ainda assim você ficar com dúvida, ah, Maicon, não tô entendendo, qual que é a importância aí dessa parada? Na verdade, taxa Selic influencia em tudo, tá? Se você tem R$ 1.000 investido, se você tem dívida, Maicon, não tenho nada, eu tenho só
eu tenho só moedinha no porquinho. Se você tem só moedinha no porquinho, a taxa Selic também influencia, tá? A taxa Selic influencia tudo na sua vida. Bacana? Tudo que a gente fala sobre dinheiro, tudo que a gente fala sobre investimentos, tudo, qualquer coisa. Ah, Michael, não tenho dinheiro, eu só tenho moedinha no porquinho, né? Nem tenho moedinha no porquinho, Michael. Eu tenho só dívidas. Também influencia, tá? Vamos deixar o porquinho do lado de lá, né? Porque a gente não quer deixar dinheiro na poupança. A gente quer aprender com o Michael Lima aqui sobre a taxa Selic. Deixa ele no cantinho lá na frente da geladeira. Bacana? Então vamos lá. Vou pegar um conteúdo um pouquinho técnico aqui, mas vou procurar ser bastante didático para você. Então vamos começar. O que é a tal da taxa Selic? Então presta atenção. A taxa Selic, ela é uma taxa determinada pelo Bacen, né? Pelo BC, pelo Banco Central. Tá? Então quem que determina essa taxa? O Banco Central, os caras mais poderosão da economia que determinam qual que é a taxa Selic, né? E a taxa Selic, ela é utilizada para regular a inflação. Então o Banco Central tem a missão de não deixar a nossa inflação crescer demais, né? A nossa inflação não pode ficar tão alta, e o instrumento que o Banco Central utiliza para regular a inflação é a taxa Selic, tá? Então eles aumentam a taxa Selic, eles reduzem a taxa Selic e isso valoriza e desvaloriza o nosso dinheiro. Essa que é a grande verdade, tá? Outra coisa, o que é a taxa Selic? Então ela é determinada pelo Banco Central. O Banco Central faz isso porque ele regula a inflação e, como eu já falei para você, impacta na vida financeira de todo mundo. Michael, eu só faço empréstimo, nem sei poupar dinheiro. Impacta na minha vida? Sim. Michael, só tem dinheiro no cofrinho, como você mostrou. Impacta na minha vida? Sim. Michael, eu já estou investindo. Já comecei a investir. Mas o meu dinheiro ainda está na poupança, na verdade. Tá bom. Vamos dizer que seja investimento. Não tem problema. Impacta na minha vida? Sim. Olha só. Impacta na vida... Aqui. Cadê? Aqui. Impacta toda a economia. Tá? Então, tudo que a gente fala de real, aqui, tudo que a gente fala de dinheiro, a taxa Selic tem o seu impacto. Bom, eu quero que você para pensar o seguinte. Todos os dias, estou explicando sobre taxa Selic, tá? Michael, o que você está falando aí? Estou explicando sobre taxa Selic, tá? Então, a gente já entendeu essa parte técnica. Ah, é o Banco Central que determina, isso serve para regular a inflação... beleza, Michael, show. Mas vamos para a parte mais prática? Então vamos lá, vem aqui comigo. Todos os dias, todo dia, as pessoas movimentam os seus dinheiros, tá? Diariamente, 24 horas por dia, as pessoas estão movimentando o seu dinheiro, né? O que é movimentar? Você está transferindo o teu dinheiro para uma outra pessoa, você está sacando no caixa eletrônico, você está fazendo uma compra no débito, né? Tá pagando a tua fatura do cartão de crédito, tá entrando mais dinheiro. Eu recebi salário, Michael, e o dinheiro caiu na minha conta. Isso, recebeu o salário, o dinheiro caiu na tua conta. Então, a todo momento, 24 horas por dia, está entrando e saindo dinheiro dos bancos, tá? Está entrando e saindo dinheiro dos bancos. Michael, recebi meu salário lá, 30 mil reais. Não é verdade? Não, Michael, é 3 mil reais, tá bom. Recebi meu salário, 3 mil reais. Bacana. O teu salário cai aonde? Cai no banco. Então entrou dinheiro. Lá no banco entrou dinheiro, certo? No banco entrou dinheiro. Presta atenção. Michael, eu fui na verdureira. Não sei como é que você chama aí na sua região, né? Mas fui na feira, ou fui no supermercado, enfim, né? E fiz uma compra no débito. Então saiu o dinheiro da instituição financeira. Então 24 horas por dia está entrando, saindo, entrando e saindo dinheiro a todo momento nas instituições financeiras. Tá? Eu coloquei aqui online banking, você pode fazer movimentação pelo internet banking, né? Hoje em dia é tudo pelo computador e pelo celular, né? Então olha só, o que acontece? Os bancos são muito ricos, eles têm muito dinheiro. Né? Então os bancos têm imóveis, os bancos têm aplicações financeiras, os bancos têm investimentos, mas esse dinheiro que entra e sai todo dia nos bancos, tô falando de banco, tá? Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, bancos. Esse dinheiro que entra e sai todo dia está no caixa,
tá numa conta ali de movimentação ali do banco. Então tá no caixa. E o que acontece todo dia? No final do dia, alguns bancos, as pessoas depositaram mais. Vamos imaginar que seja o banco... Vamos criar um nome aqui? Vamos criar um nome. É o banco RR, que é os bancos dos... Não, é o banco SR, é o banco dos super ricos, tá? É só um nome, tá? Mas é como se fosse a Caixa, Bradesco, Santander, Itaú, o banco que você tem conta aí. É o banco SR. Vamos imaginar que o banco do SR, ele tinha um caixa durante aquele dia de 2 bilhões para as pessoas sacarem. Só que naquele dia as pessoas sacaram mais. E o banco SR, que é o banco super rico, que tem outros investimentos, mas aquilo que estava no caixa, no final do dia ele ia fechar no vermelho. Presta atenção, tô falando sobre taxa Selic, tá? É aquela parada de depósito interbancário, para quem já sabe. Então o banco SR mais saiu dinheiro no dia de hoje do caixa dele do que entrou. Então ele iria fechar no vermelho. Mas o Banco Central não permite que o banco SR feche no vermelho. E se o Banco Central não permite uma coisa para um determinado banco, isso significa que se ele não cumprir com as determinações do Banco Central, o Banco Central pode falar para ele e dizer o seguinte: eu vou te notificar e da próxima vez você vai ter que fechar todas as agências bancárias do Brasil. O Banco Central pode fazer isso. É o Banco Central que autoriza uma instituição financeira, tá? Então olha só, vamos lá, voltando um pouquinho. Todos os dias as pessoas depositam e sacam dinheiro nas instituições financeiras, lá no seu banco. Eu dei um exemplo aqui do banco SR, que é um banco que não existe, sabe? Quem sabe a gente cria um banco nós aqui com esse nome, né? O que você acha? Show! Alguns bancos no final do dia vão ficar com esse caixa no vermelho. A coisa mais complexa, tá? Eu tô simplificando aqui, bacana? Mas sim, ele tinha lá 2 bilhões, o pessoal sacou 3. Pô, faltou 1 bilhão. E alguns bancos, as pessoas vão mais depositar naquele dia. Isso é diariamente, tá? Toda hora, diariamente. E aí aquele banco que tem dinheiro sobrando, o que vai acontecer com ele? Os bancos emprestam dinheiro para os outros bancos. Olha só que interessante. O banco que sobrou dinheiro naquele dia... O banco que sobrou dinheiro... Gente, eu tenho que tomar água, tá? Porque eu fiz uma cirurgia na garganta um tempo atrás e eu tenho que cuidar. Eu falo alto aqui com essa energia e aí tem que cuidar da minha garganta. Bacana? Obrigado por entender, né? Então, os bancos, no final do dia, alguns fecham no vermelho e alguns fecham no azul, vamos dizer assim, né? Com dinheiro sobrando. E aí o que os bancos fazem? Emprestam dinheiro. Um banco empresta dinheiro para outro banco. Já vou te contar por que eu tô falando isso, tá? Isso é taxa Selic, tá? Então imagina como que um banco empresta dinheiro para outro banco. Comece a imaginar. Vou te mostrar como é que funciona isso daqui. Claro, de uma forma muito simples, né? Existem uma série de questões por trás, mas eu tô falando de uma forma muito simples. Então agora, ó, eu dei nome aos bancos aqui. Não nome aos bois, mas nome aos bancos. É o banco A e o banco B. Bacana? Então o banco A, ele olha assim para o banco B e fala o seguinte: banco B, preciso de dinheiro, não posso fechar no vermelho, banco B. Banco B, banco A, B, são nomes que eu estou inventando, tá? Seria o tipo Santander pedindo emprestado para a Caixa, tá? Ou Banco do Brasil pedindo emprestado pro Itaú, tá? É assim que funciona, isso tudo é eletrônico, mas isso acontece todo dia. Gente, isso faz parte da nossa economia, é elementar você entender isso daqui. E eu tô te explicando sobre taxa Selic ainda, tá? Então acontece o seguinte: o banco A fala o seguinte: me empresta um bilhão. O banco A olha lá pro banco B e fala: me empresta 1 bilhão de reais. E gente, os valores são altos mesmo, tá? Nossa, 1 bilhão, mas tudo isso cara, é valor alto mesmo, tá? Então o banco A olha pro banco B e fala assim: preciso de 1 bilhão de reais emprestado. O banco B, ó, mudou o slide lá, presta atenção. O banco B olha pro banco A e fala: mas qual que é a garantia desse empréstimo? O que você vai me deixar de garantia aqui? Você vai me deixar um carro, uma casa, né? Vai me deixar... O que você vai me deixar aqui de garantia para eu te emprestar 1 bilhão de reais? É o banco B que está falando. Aí o banco A responde o seguinte: olha, vou te deixar uma garantia. A garantia são títulos do Tesouro Nacional. Aí o banco B vai falar o seguinte: beleza, legal, poxa,
Ele vai me deixar de garantia títulos do Tesouro Nacional. Tem a ver com Tesouro Direto, isso mais pra frente a gente vai entender, tá? Então o Banco A pediu empréstimo pro Banco B, o Banco B perguntou qual que é a garantia, o Banco A falou, a garantia é títulos do Tesouro Nacional. O Banco B falou, títulos do Tesouro? Nossa, é claro que eu te empresto, porque os títulos do Tesouro Nacional é a maior garantia que existe. Se você me deixasse... você quer 1 bilhão, né? Se você me deixasse 2 bilhões de prédios, não seria uma garantia tão forte como a garantia do Tesouro, de títulos do Tesouro Nacional. Só que daí, gente, show. Então ele falou, títulos do Tesouro Nacional. Legal, eu aceito, eu faço empréstimo para você. Só que aí o Banco B vai falar o seguinte, olha, eu vou colocar algumas condições aqui. Primeira condição, eu quero meu dinheiro de volta em 1 dia. Beleza? Então eu vou te emprestar o dinheiro hoje e amanhã eu preciso desse dinheiro. Tá tudo bem para você? Ah, tá tudo bem, não tem problema. Outra coisa, já que você vai deixar para mim Tesouro Selic, tá? A garantia é título do Tesouro Nacional. Qual título, Maicon Lima? É Tesouro Selic. Já que você vai deixar para mim a garantia, que é esse tal de Tesouro Selic, então o juro que eu vou te cobrar vai ser baseado na Selic. E aí, eu não tenho risco nenhum. Conseguiu entender esse teatrinho que eu fiz aqui? Então o Banco A pediu empréstimo para o Banco B, o Banco B emprestou para o Banco A, mas ele falou, olha, eu quero uma garantia. Qual que é a garantia? É Tesouro Selic, é título do Tesouro Nacional. O Banco B, o cara que emprestou o dinheiro, não tem nada a perder. Porque se o banco lá não pagar, se aquele banco tiver com problemas financeiros, ele não vai ficar olhando o balanço do banco todo dia. Mas se aquele banco não pagar, ele fica com o Tesouro Selic. O Banco B ali que emprestou o dinheiro fica com o Tesouro Selic para ele e ele fica rendendo a Selic. Agora, se o Banco B, se o banco que pegou o empréstimo lá, que é o Banco A, pagar para o Banco B, ele também vai ganhar a remuneração da Selic. Então é isso que é chamado o empréstimo interbancário. Um banco empresta dinheiro para outro banco e ele paga no próximo dia, né? Então é um empréstimo de 1 dia lastreado em títulos públicos. O que é lastreado? A garantia que aquele cara que emprestou o dinheiro, né? A garantia que aquele cara tem é títulos públicos, tá? Diretamente, né, o Tesouro Selic, beleza? E aí a taxa que os bancos cobram entre si é a taxa do Tesouro Selic, que é a taxa Selic, né? É a principal taxa da nossa economia. Bacana? Então, expliquei para você como que acontece a taxa Selic na prática. Então, os bancos têm muito Tesouro Selic com eles. Para quê? Para quando eles precisarem pedir empréstimo, eles deixam um pouquinho do tesouro deles, vamos dizer assim, em consignação, né, como garantia daquele empréstimo. Bacana? Então, já sabemos, você já entendeu muita coisa sobre taxa Selic até aqui. De tudo isso que eu falei, grava o seguinte, tá? O principal, taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. Principal, ela vai impactar diretamente no seu bolso, diretamente. Bacana? E aí eu trouxe uma pergunta aqui que vocês fazem para mim. Beleza, Michael, entendi o que é a taxa Selic. Ela é a principal taxa, né, da nossa economia. Deixa eu regular o áudio aqui um pouquinho, para não estourar. Show! Mas a dúvida é, qual a diferença entre taxa Selic e Tesouro Selic, Michael? São coisas iguais ou são coisas diferentes? Ora, são coisas diferentes. Então presta atenção no conceito, tá? Printa esse material aí, né? Ou pega caneta e papel e anota. Tá? A taxa Selic é o que eu expliquei para você. Taxa Selic é a principal taxa da economia. Então, taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. E ela é utilizada onde, Maicon Lima? Ela é utilizada nos empréstimos interbancários, tá? Conforme eu conversei com vocês. Bacana? E Tesouro Selic é outra coisa. O que é Tesouro Selic? Tesouro Selic é um investimento de renda fixa. Ou seja, o Tesouro Selic é um tipo de investimento. E quanto que rende esse Tesouro Selic? Ele acompanha a principal taxa da economia. Ele acompanha a taxa Selic. Olha só que legal. Agora eu estou começando a entender, Maicon. Se um banco empresta dinheiro para outro banco,
ele é remunerado a taxa Selic. Se eu, investidor, se você, investidor, investe num investimento chamado Tesouro Selic, quanto que você ganha de rendimento? É esse rendimento que os bancos pagam entre si, tá? Que é o Tesouro Selic. Isso que é importante você entender. Não é rendimento de poupança que é o padrão. Na poupança você sempre deixa teu dinheiro parado. Aliás, teu dinheiro não fica parado. Na poupança você sempre perde dinheiro, porque você está perdendo para a inflação toda hora. Toda hora. Bacana? Então quero que você não tenha mais como referência a poupança. Eu vou falar muito de poupança ainda porque é um investimento tradicional e que todo mundo conhece. Mas a tua referência tem que passar a ser a taxa Selic. Bacana? Então taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. Taxa Selic é o empréstimo interbancário, é a taxa que é cobrada no empréstimo entre bancos. E quando você quer investir, você não investe na taxa Selic, mas você pode investir, isso aqui não é uma recomendação, estou te explicando como é que funciona. Você pode investir no Tesouro Selic. E aí quanto que ele vai pagar? Vai pagar essa taxa que os bancos pagam entre si, tá? Que é a taxa Selic. Bacana? Então olha só, uma outra dúvida também muito comum. Então entendi, Maicon, o que é taxa Selic, entendi o que é Tesouro Selic, né? Só que as pessoas têm a seguinte dúvida que eu trouxe aqui. Essas dúvidas são da onde, tá? Só para vocês saberem, do meu Instagram, dos comentários, tá? Que vocês me mandam no direct, na caixinha de perguntas, nos comentários do YouTube, bacana? Então a dúvida é a seguinte: Tesouro Direto. Marco, entendi tudo sobre taxa Selic. Legal. Ou não entendi, vou assistir do começo de novo, pegar papel e caneta e anotar. Tudo bem. Tesouro Direto e taxa Selic, e Tesouro Selic, desculpa, é a mesma coisa? Até eu travo a língua aqui, né? A pergunta é: Tesouro Direto e Tesouro Selic. Será que é a mesma coisa ou será que são coisas diferentes? Gente, são coisas diferentes. Presta atenção, vou deixar bem claro aqui para você, tá? Espero que você consiga entender. Bacana? O Tesouro Direto é uma plataforma de investimento. E lá dentro dessa plataforma de investimento, vai ter um monte de investimento lá. Vai ter tesouro isso, tesouro aquilo, tesouro não sei o quê. Um dos investimentos que tem lá dentro do Tesouro Direto é o Tesouro Selic. Ficou mais claro agora? Então olha só. Tesouro Direto é uma plataforma de investimentos, né? Através do Tesouro Direto você acessa os títulos públicos, tá? Os títulos do Tesouro Nacional, aí, né? E lá dentro do Tesouro Direto, uma das opções de investimento é o Tesouro Selic. Bacana? Então, Tesouro Selic é uma das opções de investimentos em Tesouro Direto. Gente, é muita informação, tá? E aqui é assim, é direto ao ponto. A gente já começa e já descarrega a informação. Quem fica com dúvida pode perguntar nos comentários, enfim, né? E na medida do possível, claro, eu não consigo atender a todos. É impossível, humanamente impossível atender todo mundo. Mas eu tô sempre atento ao que vocês estão falando, tá? É muito importante vocês participarem. Bacana? Bom, vamos lá. Vou falar duas coisas para você agora. Estamos falando sobre o que, Maicon Lima? Sobre taxa Selic. E aí expliquei para você o que é Tesouro Selic também, tá? Vamos voltar um pouquinho e falar sobre taxa Selic? Então presta atenção no seguinte. Qual que é o impacto da taxa Selic nos investimentos? Diretamente, Maicon. Por exemplo, a taxa Selic, eu falei para você lá no começo que quem define a taxa Selic é o Banco Central, tá? Deixa eu regular o volume aqui de novo. Quem define a taxa Selic é o Banco Central. Bacana? Show! Aí o Banco Central foi lá e colocou a taxa Selic a 10%. O que isso impacta no teu investimento? Então é sobre isso que eu vou te falar agora. Aliás, antes eu vou te falar até uma outra coisa. Pra galera que faz empréstimo, tá? Você que tá aqui comigo não deve ser um devedor. Sai dessa vida, aprende a poupar e busca a tua tranquilidade financeira. Bacana? Estamos aqui para ter tranquilidade financeira. Gente, investir é para ter tranquilidade, tá? Não é essa coisa louca de, será que a minha ação vai subir, vai descer? Não. Quem investe da forma correta, da forma que eu ensino, tem tranquilidade
tá? Para você, para sua família, tranquilidade financeira, tá bom. Mas eu sei que tem gente que está endividada, tá? Não sei se é o teu caso. Já vou falar dos investimentos, mas deixa eu pegar esse ponto. Eu sei que tem gente que está endividada. E essa pessoa que está endividada, se for você vai se tornar um investidor, tá? Você está recebendo a bênção do Michael Lima para você. Michael não abençoa nada, né? Quem abençoa é Deus, é só um jeito de falar, tá? Mas você está recebendo as forças positivas, que o pensamento positivo do Michael Lima, que você vai se tornar um investidor. Isso é uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma mudança de padrão de comportamento. Você acha que pode comprar tudo financiado. Você pode comprar tudo investindo. É muito melhor, cara. É muito melhor. Talvez você não entenda isso ainda, tá? Quem é devedor, quem tem dívidas, talvez ainda não entenda isso. Mas vamos lá. Qual que é o impacto da taxa Selic nos empréstimos? Então, agora imagina o seguinte. Imagina que você vai fazer o empréstimo no banco. Ah, fui lá, fiz um empréstimo no banco. Peguei lá emprestado 100 mil reais. Né? Show. Você vai pagar esse empréstimo em um dia? Lembra que eu te falei que os bancos emprestam um para o outro e eles pagam em um dia? Por isso que eu tô te falando isso. Tá? Por isso que eu tô te falando isso. Tu emprestou 100 mil para comprar uma casa. Sei lá. Uma casa de 100 mil? Pode ser. Comprar um terreno? Uma casa? Sei lá. Vamos ficar com casa. Vamos achar uma casa de 100 mil aí. Show. Peguei 100 mil emprestado do banco para eu comprar uma casa. Tu pegou emprestado hoje. Ah, hoje é dia 20. Você vai pagar amanhã, dia 21? Não, você vai pagar financiamento de imóvel, de casa, você vai pagar isso em 30 anos, muitas vezes. Você não vai pagar no dia seguinte. Presta atenção no que eu estou te falando. Um banco empresta para outro banco e deixa uma garantia muito forte, que é um título público. Um banco empresta para outro banco e deixa uma garantia muito forte, que é o Tesouro Selic. Tá? Tesouro Selic e título público é a mesma coisa aqui, didaticamente falando. Agora, o banco emprestou para você, qual que é a garantia que você deixou? Ah, deixei a garantia da minha casa, que é a maior garantia que eu posso deixar. Exatamente. A casa é uma garantia muito mais fraca do que tesouro. A gente não tem como deixar garantia o tesouro, digamos assim, né? Então o que fica de garantia lá para o banco? Ah, fica em garantia a tua casa, né? A casa fica no nome do banco, a gente fala assim, né? Fica em garantia o teu carro, né? A gente fala assim que o carro fica no nome do banco, né? Que o banco é meu sócio, seja lá o que for, não é isso? Então a casa e o carro são uma garantia mais fracas do que o Tesouro Selic. E o fato de você não pagar amanhã, porque não faz nenhum sentido uma pessoa pegar um empréstimo hoje para pagar amanhã, o fato de você pagar um carro daqui a um financiamento de 5 anos, uma casa é um financiamento de, sei lá, 30, já se fala em 40 anos, isso significa que o juro que o banco vai te cobrar vai ser muito maior que a taxa Selic. Tá conseguindo entender? O banco vai te cobrar um juro maior do que a taxa Selic. Porque o banco cobra juro de taxa Selic quando um outro banco pega dinheiro emprestado dele para pagar no próximo dia e ele ainda deixa o Tesouro Selic como garantia. No teu caso, você que está devendo não. Você vai deixar tua casa de garantia, teu carro é uma garantia menor e você não vai pagar amanhã. Você vai pagar daqui a 10, 20, 30 anos. Isso sim. Ou, às vezes às vezes nem tem garantia. Às vezes você pega dinheiro do cheque especial, por exemplo, que a gente fala que de especial não tem nada, aquele cheque especial lá. Aquele limite da conta, cara, vai lá e corta aquela... Eu ia falar um palavrão, vai lá e corta aquela porcaria lá. O gerente não vai querer cortar, vai lá e corta. Reduz pro máximo possível. Ah, Michael, eu tenho... Às vezes eu ouço o seguinte: ah, Michael, eu tenho um limite de 20 mil reais. Eu tenho um cheque especial de 20 mil reais. Cheque especial. O que tem de especial? O que tem de especial você pagar juro de 8% ao mês, enquanto a poupança te paga 6% ao ano? Os caras te pegam, o teu dinheiro te pagam 6, empresta pro cara e cobram 8. Te pagam 6 ao ano, te cobram 8 ao mês. Tem nada de especial. Vai lá e cancela aquilo, cara. Cancela, bate o pé e cancela. Ou fala, eu quero, baixa esse cheque especial e não vou usar, baixa ele para 100 reais. Baixa para o mínimo possível. Qual que é o mínimo que você pode fazer? Ah, o gerente vai falar, o mínimo que posso fazer é a metade.
Tá 20 mil, vai passar para 10 mil, ou sei lá, né? Não é tanto assim, talvez. Ou é mais, ou é menos, enfim, não sei. Ah, mas meu cheque especial é 5 mil reais, 10 mil reais. Vai lá e baixa para 100 reais. Ou para R$1.000. Para tua segurança isso, tá? Então, deu para entender essa questão da taxa Selic? O cheque especial, que de especial não tem nada, o banco não tem garantia nenhuma e ele te cobra um juro muito mais alto do que a taxa Selic, tá? Então eu te expliquei o impacto da taxa Selic, né, comparando a taxa Selic com os empréstimos. E aí quanto mais alta é a taxa Selic, para quem é devedor, mais e mais juros você paga. Agora deixa eu te falar o que é legal, que é falar o impacto da taxa Selic nos investimentos. Maicon, eu sou um investidor. Ou, eu não sou investidor ainda, Maicon. Eu tenho dinheiro na poupança. Qual que é o impacto da taxa Selic para você? Vamos descobrir agora. Então, olha só. O impacto da taxa Selic nos investimentos. Esse daqui é o impacto direto, tá? Existem os impactos indiretos, mas tem 3 investimentos, 3 que eles são impactados diretamente pela taxa Selic. Olha só, volta aqui para mim rapidão. Banco Central falou que a taxa Selic hoje é 5%. Hoje, foi decidido hoje. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Amanhã, esses 3 investimentos já estão impactados pela taxa Selic. Então, impacta direto, tá? É remédio na veia, seja lá o que for, né? A gente não deve remediar, mas enfim. Então, 3 investimentos que impactam direto. Mudou a taxa Selic, esses investimentos aqui são impactados. Olha só que interessante. Primeiro é a poupança, que nem é investimento, mas vamos deixar ela ali, né? Enfim, né? Vamos deixar a poupança ali um pouquinho. Claro, é melhor, sempre falo isso, tá? É melhor você ter poupança. Ó, acertei, ó, tá do lado de cá. É melhor você ter poupança do que você ter dívidas, tá? Mas então, como que funciona a poupança? A poupança funciona da seguinte forma. A poupança rende sempre, sempre, sempre. A poupança sempre vai render abaixo da taxa Selic, tá? A poupança tem uma perda de 30% em relação à taxa Selic. Isso mesmo. A taxa Selic foi decidida 5. Você pega a calculadora aqui, ó. 5 menos 30%. Igual 3,5. O Banco Central decidiu que a taxa Selic hoje é 5%. Poupança, tu já está perdendo 30% comparando com a taxa Selic, tá? O Banco Central decidiu 5%, então poupança vai render 3,5%, tá? Então a poupança é impactada diretamente pela taxa Selic, só que, no caso da poupança, você tem uma perda direta de 30%. Um outro investimento que é afetado, né, impactado diretamente pela taxa Selic, é o Tesouro Selic. Bom, qual que é a diferença da poupança para o Tesouro Selic? Na poupança você tem a perda de 30%. Às vezes, 30% por baixo, tá? Às vezes você perde mais que 30% na poupança, tá? Dependendo de quanto que está a Selic, porque a poupança, além de ela perder 30%, a poupança tem 2 regras de rentabilidade. Regra 1, ela perde 30%, você tem uma perda direta de 30% para a Selic. Regra 2, ela não pode render mais do que 0,5% ao mês. Então, mesmo que a perda de 30% como se já não fosse o bastante, né? Mas se essa perda de 30% resultar em mais de 0,5% de juro ao mês, a poupança vai render menos ainda, tá? Então essa perda de 30% pode ser maior ainda no caso da poupança. Bacana, vamos falar de Tesouro Selic. O Tesouro Selic, diferentemente da poupança, ele rende 100% da taxa Selic. Muito simples isso. Michael, taxa Selic está 5%. Quanto que rende a poupança? Tira 30%, poupança rende 3,5%. Michael, taxa Selic está 5%. Quanto que rende o Tesouro Selic? Tesouro Selic rende 100% da Selic, tá? Então, Tesouro Selic rende, nesse nosso exemplo, 5%. Bacana? O outro investimento que é impactado diretamente pela taxa Selic é o CDB.
O CDB, ele pode render igual a poupança, ou seja, tem a perda de 30% também, tá? Tô falando do CDB aqui, ó. CDB. Vou colocar uma cor amarela aqui. Isso, show. Tô falando do CDB, ó. Tá amarelinho aqui, tá? O CDB vermelho. Isso, melhor. Então, o CDB pode render igual a poupança, tem a perda de 30%, tá? Pode render igual ao Tesouro Selic, ou o CDB pode render mais que o Tesouro Selic, tá? Qual que é a dica aqui? Um CDB que ele rende igual o Tesouro Selic é o caminho para você começar. Bacana? Então, repetindo, investimentos que são afetados diretamente pela taxa Selic são eles: poupança, você tem perda de 30% já na veia, tá? Vou colocar em vermelho aqui. Tesouro Selic rende igual à taxa Selic, não existe essa perda de 20%, de 30%, aliás, tá? O Tesouro Selic, eu sei que tem gente que vai falar assim, né? Ah, Maicon Lima, mas o Tesouro Selic tem imposto de renda. Tem imposto de renda sobre a rentabilidade. Ainda assim, no médio e no longo prazo, vai ser melhor que a poupança. Sempre, sempre, sempre. Tem cara que está investindo na poupança, há 30 anos. Se ele tivesse 10 anos, né, no Tesouro Selic, 20 anos, a diferença seria muito grande, tá? No Tesouro Selic tem uma taxinha da B3, que é uma taxa de 0,2. Vamos imaginar que o Tesouro Selic perdesse 1%. Na poupança você perde 30% ou mais, tá? CDB são várias rentabilidades diferentes, tá? Então o CDB ele pode render mais que a poupança, pode render igual à poupança, pode render mais que o Tesouro Selic, menos que o Tesouro Selic ou igual ao Tesouro Selic. Uma dica é: um bom CDB ele tem que render igual ao Tesouro Selic e ele tem que poder sacar o teu dinheiro a qualquer momento, tá? Porque o Tesouro Selic ele também você pode sacar a qualquer momento e a poupança também, tá? Então, mas como que é um bom CDB? Como é que eu escolho? Um CDB que ele rende igual o Tesouro Selic, então a gente fala que ele rende o CDB que rende 100% da taxa Selic, né? E que tem liquidez diária, isto é, que você pode sacar a qualquer momento. Bacana? Gente, Grupo VIP, o link está na descrição. Por quê? Porque eu vou liberar os slides dessa aula para quem está lá no Grupo VIP, tá? É o segundo link ali que eu vou deixar na descrição. Então é importante você participar do Grupo VIP, porque lá sempre vai ter conteúdos diferenciados, além desses conteúdos que eu entrego aqui, aberto nas mídias sociais, e tem coisas que a gente tem que falar às vezes de uma forma mais privada, senão o canal não fica de pé, o sistema não permite que isso aconteça, tá? E uma outra coisa, se você quer começar a investir já na próxima semana, vou fazer um convite para você, tá aparecendo aí bem grandão, mentoria de investimentos, porque você vai clicar no primeiro link que está na descrição e você vai fazer a aplicação para a mentoria, tá? O que é a aplicação para a mentoria? Você clica no link ali, preenche os seus dados e você pode fazer uma mentoria comigo, tá? Eu quero te ensinar a investir. Eu te garanto que se você fazer a mentoria comigo, você vai aprender a investir, isso não tem nem dúvida, tá? E você vai, né? É só você querer, tá? E você vai muito mais rápido chegar na sua tranquilidade financeira, muito mais rápido chegar na sua, quem sabe até, liberdade financeira. Então, para você participar da mentoria, clica no primeiro link, né? E ali, clicando no link, ele vai pedir teus dados, teu nome, dados básicos, tá? Só teu nome ali, se você já investe, não investe, e essas informações sou eu mesmo que vou ler. Bacana? Pode clicar, pode preencher os dados, porque o site é um site seguro e esse link eu não estou passando para minha equipe, para ninguém. Eu mesmo que vou conversar ali com você, tá? Clicando no link, tem todas as informações. Gente, que pena que não deu para fazer ao vivo, mas mesmo assim eu vou deixar como live 93, né? Tudo sobre tudo que você poderia saber aí sobre Tesouro Selic e sobre taxa Selic. Ficou com dúvida ainda? O que você tem que fazer?
aplica para mentoria. Quem sabe você pode ser escolhido. Não consigo escolher todo mundo, mas existe uma chance maior de você aprender a investir. Na semana que vem, nós vamos falar sobre como escolher um investimento. Ó, tô vendo o tema aqui, ó. Como escolher um investimento conservador vai ser o tema da nossa live 94. Então, até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir, às 19 horas, aqui nos canais do Método Começar a Investir e do Maicon Lima Investidor.